Palmas para o Henrique, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu gosto... A iniciativa é maravilhosa, obrigado pelo convite. Márcia, né? Mas também eu acho essa escola aqui sensacional. Sou apaixonado com ela. Tentei abrir uma filial dessa escola em Belo Horizonte há alguns anos atrás. Já fiz um workshop aqui, colocamos uns 20 teclados aqui, juntos aqui. Então, eu acho esse ambiente extremamente sedutor. Estava comentando agora ali com o Alex, ele mesmo estava falando isso. O que é legal, a história é um pouco do improviso, exatamente para funcionar. Não estou aqui para ensinar nada a ninguém, simplesmente transmitir experiência que eu tive na minha vida como músico e também como uma pessoa que trabalhou com muitos anos com tecnologia e continuo trabalhando. E acabou que a gente foi desenvolvendo algumas ideias, muito mais pelos erros e acertos do que simplesmente chegar aqui e querer passar para vocês alguma coisa como se eu soubesse mais do que vocês. Talvez tenha alguns anos a mais de experiência, alguns tropeços a mais, né, que são normais da vida. Então, me chamaram para falar exatamente sobre empreendedorismo digital, que é uma coisa que eu até venho falando aqui com o Célio, com a Mônica, que é um dos grandes problemas da música, é achar uma solução para que os músicos possam viver de música, né? Hoje é uma minoria muito curta que realmente consegue se viabilizar sendo somente músico, né? Mas vamos lá. Tem um oizinho ali, né? Oi, tipo assim, né? Quem sou eu e tal. Bom, esse aí sou eu. Eu sou Henrique Portugal, sou economista e empreendedor. Trabalhei vários anos como analista de suporte de sistemas operacionais IBM. Viajei muito por esse Brasil instalando sistemas, programei em Assembler e várias coisas. Mas, com o passar do tempo, eu virei tecladista dessa banda, né? Bom, em 2001 a gente escolheu as músicas do álbum de Ouro Preto, ao vivo Ouro Preto, pelo site. Em 2006 a gente ganhou o primeiro celular de ouro do Brasil por conteúdo embarcado. Em 2008 no Estandarte a gente desenvolveu uma ferramentazinha através de SMS que as pessoas escolhiam bis, que a gente fala que é o show 2.0, onde o público escolhe o que ele gostaria de ouvir dos artistas, né? São cases que foram muito comentados, né, na época. Em 2009 a gente lançou foi a primeira banda a lançar aplicativo, né, para celular. Ao vivo no Mineirão, de novo, o público que escolheu as músicas que a gente ia tocar. A gente, em 2012, fez o Skunk Play junto com um coletivo aqui de São Paulo, chamado Don't Try This. A gente ganhou o Leão de Ouro em Cannes como social media. Em 2014, a gente fez uma parceria... Muito obrigado, lindo, maravilhoso. Em 2014, a gente fez uma parceria com o Vine e com o Twitter, onde a nossa música de trabalho, que chamava Ela Me Deixou, todo mundo podia juntar com seus amigos, né, do Twitter, e cada um gerava um vídeo personalizado da música de trabalho. Uma coisa que funcionou bem legal. Mas, na verdade, aqui eu vim falar de quê? De empreendedorismo e coisas que eu gosto e que sei, que é mercado musical, tecnologia. E, na verdade, isso tudo vira o quê? Vira uma oportunidade. Mas, para fazer isso, você tem que, às vezes, pensar diferente, né? E pensar de uma forma... E eu gosto de falar de alguns conceitos só para as pessoas entenderem. Uma delas é cultura. Estabelecer alguns valores, algumas referências para chegar lá na frente e exatamente falar sobre empreendedorismo digital. Porque a história do mundo não é simplesmente você pegar o que você faz hoje e passar para o formato digital. É você realmente pensar de uma maneira diferente. Então, a história da cultura é você estabelecer que cultura é tudo aquilo que dá sentido à vida, né? Comportamento de morar em São Paulo diferente de morar em Belo Horizonte, por exemplo, eu moro lá, roupa, sotaque, piadas, memes, hashtags, essas coisas todas, time que torce, tem um atleticano ali, estava falando ali, me enchendo o saco, eu sou cruzeirense e tal. Então, o conceito de arte, que eu acho que é importante, é um pequeno pedaço da cultura, a expressão da cultura. É você começar a formatar. Aqui em São Paulo tem muito isso, a história da galera pintar viaduto, os famosos grafiteiros. Isso tudo é arte. Mas você não consegue fazer negócio com aquilo, né? A mesma coisa do músico, né? Tem algumas coisas que você consegue fazer negócio, outras não. Para isso você precisa fazer o quê? Você precisa fazer produto. E aí você começa a falar. Produto é tudo que tem valor de troca. E aí você começa a definir.
A história... Por que uma escola dessa aqui talvez seja um grande centro de referência e que possa realmente pensar e mudar a vida das pessoas e fazer diferente. Que, na verdade, essa escola aqui fala de quê? Fala de música. E o que a música tem? A música é arte e produto. Eu não estou querendo aqui destruir a magia da música, a magia do entretenimento, mas simplesmente a gente tem que pensar, às vezes, um pouquinho diferente para poder conseguir aquilo que a gente quer. Trabalhar, às vezes, com arte, trabalhar com entretenimento, trabalhar com música, mas pensar em negócio. Porque, afinal de contas, todo mundo tem que comprar pão na padaria, tem que pegar um ônibus, né, e tem que pagar IPTU. Né, início do ano começa isso. Mas aí tem um conceito, a história do artista. Você tem que realmente pensar se você faz arte ou se você faz negócio. Tem uma coisa que a galera, eu costumo falar isso, mas o pessoal às vezes reclama quando eu falo da culpa católica. Né? De você... Nossa, a maioria do Brasil é cristão e católico e a gente tem um grande problema de falar sobre sucesso. O que eu falo sucesso? É você ser realizado naquilo que você faz. E a arte tem sempre aquele estigma da história do artista, a distância. Não, eu não falo de negócios e tal. Não, mas você tem que falar, você tem que aprender a falar. Você pode até não falar muito, mas você tem que entender, você tem que aprender a falar. Eu vou falar um pouco do empreendedor brasileiro. Tem alguns números que eu acho que são interessantes. No Brasil, a gente tem 20 milhões de empreendedores. Desses 20 milhões, 55% nunca fez um plano de negócio. Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não é organizado o suficiente, às vezes não foi educado ou treinado para que a gente pudesse ter uma organização. 44% não conhece o hábito de consumo dos clientes. Não adianta você ter uma ideia se você não sabe exatamente para onde você vai colocar aquilo. Você tem que realmente pensar nisso. E uma coisa que é muito maluca. O homem invisível está na frente do computador. E 38% não sabe quem são os seus concorrentes, né? E isso são coisas, às vezes, básicas de você pensar, mas a gente não está acostumado com isso. O brasileiro, de certa forma, ele foi criado para ser empregado de uma grande empresa. A gente não foi criado para ser empreendedor, né? E isso a gente realmente tem que mudar, porque o mundo já diz que o futuro no futuro não teremos tantos empregos quanto a gente tem hoje. As pessoas realmente terão que ser empreendedoras e começar a pensar de uma forma diferente. Mas quando você começa a pensar de uma forma diferente, aí você começa a ver sobre o jeito de você administrar seu negócio. A administração clássica diz que você tem que se planejar e fazer. E não só os artistas, mas toda essa parte digital que a gente vê hoje em dia é o seguinte: a molecada pensa numa ideia e quer realizar. Não quer planejar. Ela não sabe se planejar. Ela quer fazer. Aí começa a entrar em conflito. Não, você tem que se planejar mais, tem que se organizar mais. E aí tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte: o conceito das startups planeje menos, faça antes. Faça até para você errar rápido, para você corrigir o seu caminho para que você tenha mais êxito no final. E aí, de tanto misturar isso, de falar de tecnologia, que eu trabalhei muito com tecnologia, trabalhar com a música, cheguei à conclusão seguinte: todo artista é uma startup. Não sei se vocês conhecem o conceito de startup, mas é o início de tudo. É você ter uma ideia, você arriscar, você tentar montar um aplicativo, você tentar fazer uma ideia nova. Eu costumo dizer que é o seguinte: o cara que fez o Waze, que salva a vida das pessoas que moram não só em São Paulo, mas lá em Belo Horizonte também, ele é tão criativo quanto o cara um Pharrell Williams, que cria uma música como rap e ano passado, 2013, colocou 3 músicas no topo das paradas do mundo. Poxa, esse cara é tão criativo quanto isso. Por que a gente não pode pegar os conceitos de uma startup e colocar na música, colocar com relação aos artistas? Por que uma banda, às vezes, aqui da escola, montado por 4 garotos de 14 anos, não pode pensar, na hora de montar uma banda, como se fosse uma startup? Sendo que as startups já têm modelo de crescimento, modelo econômico, todo o modelo em termos de avaliação, de possibilidade de futuro, de possibilidade de realização, de monetização, de mercado. Por que a gente não pode usar isso na arte também? Por que a gente tem que achar que a arte é uma coisa empírica?
Que aí começa a história realmente do empreendedorismo digital. Vou falar sobre a história da música, como o artista ganhou dinheiro desde o início. No início, o artista tocava ao vivo. Era a forma que ele tinha de ganhar dinheiro. Tocar para os reis, e aí por aí vai, né? Mas era um negócio difícil de multiplicar, porque o cara não pode estar em dois lugares, a não ser que ele seja um Olodum, ou seja um Blumen Group, que você começa a multiplicar, né, os grupos e tal. Muito engraçado, uma vez eu fui ver, adoro Blumen Group, eu acompanho eles desde quando eles tocavam num teatrinho em Nova York, no Off-Broadway, pequenininho e tal. Uma vez eu fui ver o Blumen Group, achava que eram os mesmos caras, idiotice, né? Aí eu fui ver um em Orlando. Na hora que eu olhei assim, um deles era japonês, eu falei, realmente existe o efeito multiplicador, né? É engraçado. Bom, mas aí eles tocavam ouvido. Aí eles começou a ter a necessidade, quando uma música é boa, mais pessoas querem ouvir. Precisavam multiplicar isso. Aí eles criaram o conceito de partitura, para que outras pessoas pudessem tocar as mesmas músicas. Com isso, as pessoas começaram a ganhar um dinheirinho a mais. Mas aí é aquela velha história. Poxa, mas eu queria aquele artista, não queria tocado por outra pessoa. E aí eles criaram o conceito de gravação. As gravações possibilitaram que os artistas pudessem ganhar mais dinheiro com o vinil. E aí veio o primeiro formato digital, que é exatamente o CD, que a galera começou a ganhar muito dinheiro. Aí veio um negócio que realmente mudou o mundo. Aí veio uma praga. Uma praga, cara. Destruidora. Destruidora. É sensacional tecnicamente, porque é muito menor, mas, em compensação, mudou totalmente o jeito de pensar o formato digital. Veio a pirataria, veio os torrents, tecnologias maravilhosas, mas que, de certa forma, pegaram a indústria musical de calças curtas. Isso não aconteceu, isso começou com a música, mas todo o ativo digital aconteceu isso depois. Está acontecendo o mesmo problema, mas como a música foi pega de surpresa, isso começou a acontecer primeiro com a música e depois passou para... Hoje em dia a gente vê o jornal com problema, a gente vê as revistas com problema, a gente vê o cinema com problema, a gente vê os livros com problema, mas a música realmente demorou mais para entender isso, que foi a primeira. Então ela não se protegeu. E aí eu vou falar um pouco de modelo de negócio, só para entender como a história do digital mudou o mundo, né? Quando a gente tinha um modelo físico normal, que era o vinil, o que acontecia? A indústria fonográfica era muito esperta. Era muito esperta. Quando a gente queria comprar uma música, e a gente queria ter a música para levar para casa, você ia comprar uma música, escutava a música no rádio, falava, eu quero essa música, eu quero escutar ela 20 vezes em casa. Aí você ia comprar, falava assim, eu quero aquela música. Aí o cara da loja de disco falava assim, ô minha filha, ô meu filho, que dó, eu não posso te dar uma música só tem esse álbum aqui, você tem que levar 10. É a mesma coisa que se fosse comprar uma geladeira, chegasse lá e falasse assim, nossa, vi a propaganda daquela geladeira ali, eu quero levar para casa. Ô meu filho, não dá, você tem que levar 10 geladeiras para casa. Era exatamente o conceito, o maior conceito de venda casada, bem sucedido que existe, era exatamente os álbuns de música. Mas quando chegou o modelo digital, aí começando pelo iTunes, a possibilidade de venda mudou completamente, que você queria uma música só, você levava uma para casa. E isso já foi uma queda absurda para a indústria fonográfica. Eles ganhavam muito fácil o dinheiro, porque a única forma de entrega, e eles forçavam isso, era uma venda casada enorme. No modelo digital isso mudou, então a queda de venda foi muito grande. Tudo bem, ficou mais fácil. A música começou a chegar onde que o vinil, o álbum físico, não chegava. Mas foi uma queda muito grande. E aí, como é que está a música hoje? Quando eu falo da música hoje, é o seguinte, ela está quase 100% digital. Uma boa parte do mundo, hoje vende-se já mais música digital do que física, inclusive no Brasil. No Brasil passou ano passado, que você vende mais música digital do que física. Antes você precisava ter a música. Não é isso? Você precisava ter a música. Você levava o disco para casa, você levava o vinil para casa. Com serviços como, por exemplo, que seja o Google Play ou que seja o YouTube, você não precisa mais
ter a música, você precisa ter acesso à música, você usa a música. Isso é por duas questões, isso, por uma questão de sustentabilidade e por uma questão de praticidade. A praticidade sempre ganha, não tem jeito. Mas e aí, isso foi bom ou ruim? É aí que a gente começa a falar sobre o que interessa mesmo, que é como você se viabilizar e pensar de uma forma diferente. E aí eu vou passar aqui alguns números interessantes que estão acontecendo com relação às plataformas de streaming, que é a solução técnica que a música está utilizando para se viabilizar. Mas existem alguns problemas com relação a isso. Por exemplo, essa música Wake Me Up do Avicii, alguns números que eu peguei na internet de forma geral, mas são números reais. Um sucesso que teve 168 milhões, não é isso, de execuções em plataformas de streaming. O Pharrell com a música rap, 43 milhões, não é isso? É. E a Lady Gaga no Spotify teve um dos hits dela que teve 1 milhão de execuções. Mas o que isso significou para eles? Sucesso mundial. Todo mundo conhece a música deles. Lindo e maravilhoso. Mas você não compra pão na padaria com divulgação. Você não compra pão na padaria simplesmente pelo fato de você conhecer a música. E aí que vem a história. O dinheiro que cada um recebeu dentro do modelo de negócio que existe hoje na música. O Aloe Black, $4.000 por 168 milhões. O Pharrell, $2.700. E a Lady Gaga, feliz da vida lá, com $167 pelo milhão de músicas dela executadas. Isso aconteceu e chegou num ponto que o quê? Que a Taylor Swift tirou as músicas dela do Spotify. Às vezes a gente tem uma solução técnica maravilhosa, mas o modelo de negócio tem que ser legal. Tem que funcionar para os dois lados. E a arte começou a ficar complicada. Por quê? O que é o streaming? Simplesmente você pegar um modelo antigo de música e passar para o formato digital desse jeito. Para o usuário é extremamente prático. Mas e para o outro lado? Para quem faz a arte? Não é uma coisa que às vezes é interessante. E aí, qual que é a história do modelo de negócio atual? Antes, igual eu falei ali, antes você precisava ter a música, hoje você precisa ter acesso a escutar a música. Então, para você fazer o mesmo número de venda, de remuneração, no caso para as gravadoras e para os artistas, no modelo atual de streaming, você tem que ouvir muita música, porque a divisão ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Para que você tenha o mesmo valor que uma música vendida no iTunes, essa conta é mais ou menos assim, dependendo da plataforma isso muda. Você tem que ter 10.000 execuções. Alguém aqui já escutou alguma música 10.000 vezes? Às vezes a gente escuta 50, às vezes a gente escuta 100, né? Beleza, a gente ama a música e tal, mas na vida inteira. Aí eu perguntei isso para um amigo meu, ele falou assim, não, minha avó já escutou Ave Maria 10.000 vezes. Porque se você dividir 10.000 pelos dias e tal, é complicado isso. Bom, então assim, a conta não fecha. Então, qual que é a grande história que a tecnologia trouxe, principalmente rede social? O artista sempre quis falar com o fã, mas ele sempre teve alguns intermediários no meio, gravadora, atacadista e lojista. O que as redes sociais fizeram? As redes sociais, o que eles fizeram? Aproximaram o artista do fã. Mas eles não trouxeram o quê? Receita esperada para o artista. Então, como é que o artista vai poder viver? Como é que o músico vai poder viver da sua música? Vou começar a correr aqui, porque a Márcia falou que eu tenho que correr. Assim. Então, tem 3 jeitos de você, às vezes, do artista viver. Ele assina contrato com uma gravadora, ou ele é independente, ou ele joga na Mega Sena e ganha o dinheiro. Mas, para ganhar dinheiro na Mega Sena, você tem que jogar. Eu, por exemplo, não joguei essa semana. Então, essa semana não vai ter jeito. E aí eu vou falar alguns números. O mundo hoje, na música, o que a gente tem? 95% dos artistas são independentes. Né? 5% só são de gravadora. E aí eu vou falar de grana. Como é que é o mercado dessa divisão? Dos 5% de gravadora, eles geram 50% da receita do dinheiro. E os 95% independentes geram os outros 50%.
Mais uma vez, pensar da mesma forma como era no modelo físico, você pensar no digital, normalmente não é a melhor maneira. É aí que eu falo. A proposta da tecnologia de ajudar e viabilizar a vida das pessoas ao aproximar, ela até hoje ela não significou uma solução. Que é aí que eu falo, ainda. E aí que vem toda a história da minha experiência de ter tido um programa de música independente, de tentar ajudar os artistas independentes, mas divulgação, mais uma vez, divulgação não compra pão na padaria. Você tem que pensar diferente. Uma delas é que é o seguinte, todo artista, aí toda marca, toda coisa que você pensa, que seja para criança, que seja para adulto, que seja, é igual jogador de futebol. O jogador de futebol, ele marca gol, mas o dinheiro que ele ganha mesmo é igual o Neymar, é vendendo cueca, é vendendo camisa, é usando a marca dele. E o artista realmente tem que aprender a fazer isso. Foi por isso que eu virei sócio de uma plataforma chamada Playmo. Que é a história, o que é o Playmo? É o melhor lugar do artista, aquela história de... A gente acha que é o melhor lugar para o artista poder viver da sua própria música. E é o melhor lugar para as pessoas descobrirem novos nomes. Por que isso? Hoje em dia, a entrega ela é muito boa, as possibilidades, principalmente no entretenimento, empreendedor digital, você tem várias opções de você ter as entregas. Você não precisa mais ter o tênis igual a todo mundo, ele pode ser parecido, mas ele não precisa ser igual. Então, a nossa característica é exatamente fazer o quê? Que você possa gostar das músicas que realmente fazem algum sentido para você. Não simplesmente que faça que seja todo mundo conhecer a mesma música, né? E aí a gente fala que a gente tem algumas coisas que aí a experiência nossa com relação a vários anos de pensar na música, que é o seguinte, você pode trabalhar com a sua música, você pode ter o seu merchandise, no caso nosso lá é merchandise on demand, você pode ter negociar os seus ingressos de forma direta, você pode pensar em se relacionar com seus fãs, você pode fazer os seus financiamentos. E você pode ter uma coisa que é muito importante, que todo mundo fala hoje em dia, que é exatamente a história do Big Data. Você saber realmente quem comprou o seu álbum, quem gostou da sua música, qualquer produto, qualquer coisa digital. Por que isso? Antigamente você não sabia quem comprou o seu álbum, se era preto, se era branco, se era homem, se era mulher, se era jovem, se era velho, se comprou para escutar ou se comprou para dar de presente, se gostou ou se não gostou, qual música que gostou. Então a gente fala que a gente tem essa quantidade de ferramentas e a gente tem vários serviços também, que exatamente, não adianta só ter a ferramenta, você tem que mostrar também que você pode, você tem que ajudar as pessoas. As ferramentas têm que ser intuitivas, mas você tem que ajudar. E tem várias formas de você ajudar, né? Que você fazendo, aí o nosso amigo ele vai explicar tudo sobre isso, monetização do YouTube, que eu diria que hoje é o melhor lugar para você, em termos digitais, de você se monetizar. Realmente hoje o YouTube é a melhor ferramenta que existe, de todas elas. Consultoria, a gente fala sobre gestão de carreira, sobre divulgação, eventos e principalmente a distribuição digital. Por quê? Não adianta você pensar só no digital, você tem que ter alguma coisa física. Porque você tem que trazer alguma coisa para a realidade das pessoas. O sentimento de você pegar nas coisas, ele ainda é muito importante para as pessoas. Afinal de contas, nós não somos simplesmente bits ou bytes, né? Mais uma vez, a gente vai na padaria, compra pão, a gente tem emoções, doenças, alegrias, tristezas. Então você precisa ter essa coisa física também e trazer isso para o mundo digital. E tem uma coisa que a gente acha que é muito bacana, que é o seguinte: a tecnologia e as redes sociais aproximou o artista do fã. Então você se comunica com o fã, mas o fã nunca deu dinheiro diretamente para o artista. Então a gente fala que 20% da nossa assinatura vai para a pessoa que você mais gosta, o artista que você mais gosta, exatamente para isso. Você fazer com que realmente você possa viabilizar a vida dos artistas. Isso pode ser com uma bandinha começou de 14 anos, você simplesmente vender produtos para os seus parentes ou induzir os parentes falando assim, olha, o melhor lugar para você escutar música é esse lugar aqui, porque lá minhas músicas estão lá e eu vou realmente me remunerar. Então você monta o seu modelo de negócio e você começa a aprender a partir da sua adolescência. E essa receita é recorrente, porque como é assinatura, é uma receita recorrente.
né? Então aí tem a história do aplicativo, a gente tem um aplicativo muito legal, a gente tem a base web também, que é muito bacana. Tem os produtos on demand, as pessoas não podem criar os produtos e aí, depois que você criar o produto, o Playmo toma conta do resto, a gente distribui, a gente entrega, o produto só é fabricado depois que ele é vendido. É um negócio muito bacana. A gente tem todas as estatísticas, você pode saber tudo, é aquilo que eu estava falando antes. Você sabendo tudo do seu cliente, você realmente pode oferecer para ele exatamente o que ele quer. E com isso a sua rentabilidade, a sua viabilidade se torna muito maior. A gente até brinca que é um conceito que a gente não é 360 graus, a gente é 366, que a partir do momento que você aprende o modelo do negócio, você vai só aumentando as suas possibilidades. Que seja com relação a todas as coisas, licenciamento, tickets, música, produtos, vídeos, crowdfunding, né? E todas essas coisas, apesar de que eu falo muito com relação à música, isso a gente pode falar de qualquer ativo digital. Porque tudo que você pode colocar no formato digital, a nossa história, a nossa ideia é exatamente ser um hub de prestação de serviço para tudo isso. É uma coisa que eu brinco muito, é o seguinte, você pode fazer isso com relação às artes gráficas, você pode fazer isso com relação aos games. Falando de game, eu acho um negócio muito bacana que é o seguinte, qual o game que vocês aí ficam aí normalmente quando às vezes está numa recepção de médico ou dentista, né? Ou dentro do ônibus, que vocês mais jogam, né? Isso aí dura normalmente 3, 4 meses, os games eles duram, tem um prazo de vida mais ou menos isso com relação a isso. Que o pessoal conseguiu tirar do ambiente online e trazer para o ambiente offline. Tipo, eu conheço 2 que viraram um produto e conseguiram se realizar, o Angry Birds e o Candy Crush. O Angry Birds você viu aí, camiseta, chaveiro e tal, e o Candy Crush você ainda vê algumas coisas aí, propaganda e tal. Mas normalmente o prazo de vida útil desses produtos é muito curto, né? Então você tem que ter exatamente uma ferramenta que seja muito rápida para que você possa, a partir desse sucesso rápido, você possa ter a realização e conseguir monetizar isso. Por isso que é a nossa história de ser extremamente integrado para poder fazer isso. E a gente fala que isso pode acontecer com os vídeos também. Então, disso tudo que eu falei, na verdade é uma visão sobre o empreendedorismo digital. Por quê? Você tem que pensar diferente. Não basta simplesmente sair do ambiente físico e passar para o digital. Você tem que pensar diferente. E aí é a nossa grande frase, que a gente fala muito do Playmo. A frase sumiu, né? Foi muito rápida, né? Que é essa frase, power to the people. É realmente você dar poder às pessoas, para que elas possam ganhar dinheiro, que elas possam se viabilizar. Porque, na verdade, é o seguinte, se você não consegue viabilizar, arrumar uma ferramenta que viabilize a arte para o mundo, quem perde com isso não são só os artistas, é um mundo que se torna menos interessante. Era isso. Muito obrigado.